Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Essa é a continuação do evento com o tema Saúde do Professor. Então hoje eu tenho um convidado muito especial que vai falar um pouquinho sobre a saúde integral e como a medicina pode ajudar na longevidade da carreira docente com qualidade. Nosso convidado é o médico Dr. Fábio Crivellari. Muito bem-vindo. Obrigado. A gente fica muito feliz com a sua participação com um tema tão importante que é a saúde do professor. Então, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, nesse momento bastante importante aí que a gente está vivendo. E, bom, sou médico há 25 anos, concursado na prefeitura, servidor público há 22 anos, uma carreira toda construída praticamente dentro do SUS, Sistema Único de Saúde, dedicados essencialmente aqui ao serviço público da cidade. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em toda a rede, atenção primária, nas unidades de saúde, inaugurei algumas unidades, Loti, por exemplo, Suarão, trabalhei no Centro Especializado em Diabetes durante 5 anos, 6 anos, trabalhei na regulação médica, enfim, tenho uma vivência bastante ampla na vivência do servidor público. Trabalhei também no Hospital Regional de Itanhaém durante 9 anos, fui diretor lá no hospital, então aqui na região, na cidade, tenho bastante trabalho. Nos últimos 5 anos venho me dedicando muito à geriatria, né? Até assumir a Secretaria de Saúde, estava me dedicando bastante à geriatria. Que bacana, doutor Fábio. A gente vem aí num evento sobre saúde do professor, onde os professores ontem tiveram a oportunidade de escolher qual especialistas eles gostariam de ouvir, né, falando sobre nutricionista, fonoaudióloga, psicóloga. E aí eu queria que você falasse pra gente o que é a saúde integral. O que é esse tratamento? Um tratamento é um meio que a medicina tem de olhar o paciente. O que seria isso? Eu penso que integral não se restringe só ao olhar médico, né? Integral eu diria que é mente, corpo e espírito, né? Eu acho que a integralidade de toda essa questão, né, dessa trindade, mente, corpo e espírito, é o que a gente pode falar sobre integralidade. E quando um desses componentes não está bem, obviamente o servidor, no caso os nossos professores, não estão bem. Então os cuidados com o corpo físico, com a parte emocional e mental e também com a espiritualidade é importante para que a gente tenha saúde. E hoje, você visualizando, você me disse até que casado com uma professora. Sim, a Thaís. E o que você vê hoje como os maiores desafios enfrentados pelos professores relacionados à saúde, né, ao bem-estar? Sim. Conversando, né, eu convivo, né, ainda é professora, mas numa jornada um pouco diferente, hoje se dedicando à mídia social. Mas a jornada é extremamente desgastante, né? O professor tem uma jornada muito longa, né? Tem jornadas repetitivas e uma jornada exaustiva demais, né? A gente conversava há pouco sobre um paralelo com o pessoal da saúde que emenda, né, trabalhos, vínculos. Isso faz com que haja um desgaste mais precoce da saúde desse servidor, desse professor. Então eu creio que primeiro entender quais são os nossos objetivos quanto pessoas, né? Aonde queremos chegar, quais são os nossos objetivos e, traçado isso, quanto eu vou me dedicar para aquela atividade, né? Eu também preciso ter essa noção de esforço e de qualidade de vida. Eu vejo que na busca de uma melhor valorização, a gente acaba estendendo muito a jornada. Mas eu penso que a segurança, a qualidade de vida, né, o componente patronal, nós, no caso, a prefeitura, nosso governo, né, quanto às entidades privadas, precisam oferecer condições de maior qualidade, de maior, de condições que o professor não precise de jornadas mais longas, né, e que não tenha uma condição tão exaustiva de trabalho. Realmente, é muito fácil a gente fazer esse comparativo Sim. com a área da saúde. E quando você vê tanto os médicos como os professores, que são carreiras que a gente dobra, que tem uma jornada às vezes de 12 horas, 15 horas, quais seriam os sinais de alerta? Quando você percebe que fala, opa,
não tá legal isso daqui, né? Eu preciso parar. As queixas comuns são cansaço excessivo, por óbvio, né? Problemas com sono, muito comum, a irritabilidade, a ansiedade e até mesmo chegando na depressão. Então, normalmente são esses os principais sintomas. Cansaço excessivo, irritabilidade, problemas com sono são os primeiros sintomas a se destacarem numa condição que o professor está mais exigido. Certo. E aí, se o professor sente esses sintomas, esse sinal de alerta, então, opa, não tô legal, tá acontecendo alguma coisa, o que ele deve fazer? Primeiro de tudo, como que a gente trata uma situação como essa? Qual é a causa, qual é a origem de tudo isso, né? Se eu não modificar a forma como eu estou atuando, que eventualmente, ou na maioria das vezes, o precipitante do desconforto, eu não vou conseguir consertar, né? Aí eu vou tomar remédios sintomáticos, vou tomar um antidepressivo, eu vou tomar os remedinhos para o sono, né? Os soníferos aí que hoje virou uma epidemia. Eu preciso entender quanto profissional aonde é o problema. Às vezes precisa até de uma ajuda psicológica, óbvio, né? Mas eu vejo que a gente precisa detectar qual é a causa. É uma jornada excessiva, são as condições de trabalho onde eu estou trabalhando, né? Eu tenho condições extra-trabalho, familiares que estão atuando. Então a gente precisa diagnosticar qual é a causa para a gente combater os efeitos. Sim. E você listaria, doutor, check-ups, né? Exames que o professor, não só o professor, mas todos que trabalham dentro de escola, né? Que tem essa jornada grande. Quais são os exames que anualmente esses profissionais deveriam passar para, quem sabe, conseguir até mesmo evitar algum desses sintomas que você estava mencionando? Correto. De forma geral, os rastreamentos, eles têm as idades, e normalmente numa idade mais avançada, para você pesquisar doenças mais graves, né? Não existe um check-up específico para o professor. Agora, quais são os cuidados que a gente observa de primeira? O professor tem questões de postura, né? Muitas horas em pé, ou sentado, ou, né, na mesa, computador, né, eventualmente celular, então questões de postura. Então é uma questão para se observar com bastante cuidado, para não ter dores crônicas no futuro. Outra questão que chama atenção é a voz, né, um instrumento de trabalho muito comum aí, muito presente na vida do professor. Então, talvez, né, avaliações rotineiras ou periódicas com fonoaudiólogo para cuidar da voz, né, além de cuidar da voz, evitando os maus hábitos, por exemplo, como o tabaco e a bebida alcoólica, seriam bons motivos aí para a gente, boas práticas para a gente evitar problemas de voz e a postura com atividades físicas. Sim. Falando em atividade física, né, até entrando nessa área da voz, que realmente eu acredito mesmo que são as maiores queixas, né, são as duas maiores queixas, e até mesmo afastamentos, né, claro que a questão psicológica, ela também é muito forte, né, quando a gente fala em afastamentos dentro da carreira docente. Mas como você acha que a alimentação, uma alimentação de repente balanceada, saudável, e a atividade física pode ajudar, tanto na carreira docente como qualquer outra, né? Interessante, porque é uma área que eu gosto de estudar bastante, que é atividade física. Sou casado com uma educadora física. Bem de casa. Atividade física e alimentação é alguma coisa que eu busco com bastante afinco. O pessoal lá da secretaria sabe que eu levo minhas marmitas, minhas papinhas lá. É a gênese de toda a saúde, né? A alimentação e a prática de exercícios físicos. Não atividade física, exercícios físicos, que a Thaís vai me cobrar. Atividade física, o que nós estamos fazendo aqui, o colega filmmaker está fazendo ali, na verdade, atividade física é acordar, levantar. Exercícios físicos são necessários com frequência, né, com atividade de intensidade e regularidade. Atividade física exercício físico. Atividade física, ela é o cotidiano. Sim. Quando a gente vai estudar sobre uma doença, Luana, a parte da prevenção das doenças fala de alimentação saudável e atividade física. Uma vez que tornamos-nos doentes,
você vai estudar o tratamento, fala de alimentação e atividade física, ou seja, ela está presente em todas as fases. Óbvio, se você tiver um cuidado com alimentação saudável e com uma atividade física ou um exercício físico regular, você minimiza a possibilidade de ter doenças. Ainda que elas apareçam, continuamos com a necessidade de exercícios físicos e boa alimentação, ou seja, nunca vamos fugir disso, né? E qual é a prática de boas práticas alimentares? Nenhum segredo, nada que está na mídia eletrônica aí, o nosso famoso arroz e feijão, né? Uma proteína sem gordura, legumes e verduras, fartos, essa é uma boa alimentação sem grandes modismos. É o básico, né? O básico. E atividade física, uma praia com uma orla maravilhosa aí, um caminhar, eu sempre brinco com meus pacientes, anda 15 minutos para frente, 15 minutos para trás, numa atividade num ritmo um pouquinho mais acelerado, um passo de chuva, você já vai estar fazendo um exercício físico e contribuindo para a sua saúde. Eu agora vou perguntar, vocês também como médicos, com uma rotina grande, né, igual o professor, como que a gente consegue incluir a atividade física, a organização da alimentação numa rotina muito corrida? Eu falo isso, doutor, porque muitas vezes o professor entra às 7 horas da manhã e ele vai sair 7 horas da noite, né? E ele tem 20 minutos de lanche, de almoço. Então é tudo muito difícil. Eu lembro que muitas vezes você entra 7 horas, sai 7 horas da noite e ainda tem que ir para casa, cuida de filho. Como a gente consegue ter esse autocuidado numa rotina tão difícil? Quase de super-herói, né? Fiz questão de segurar que a água, esse é um fator importantíssimo na vida de todos nós, sobremaneira do professor. A hidratação é fundamental para a qualidade da voz e para o equilíbrio orgânico. Então, uma boa hidratação é fundamental. Água é vida, literalmente. Eu atendo meus pacientes quando fazia consultório, quando estava no consultório, com uma garrafinha d'água, para ilustrar bem o meu exemplo, água é fundamental. Sim. Esse seu pedido é quase... eu ficaria muito rico se eu conseguisse, né, descrever aí uma solução para uma vida tão corrida. Agora, eu te diria, né, que alguns sábios já falaram por nós, disciplina. Precisamos ter disciplina e prioridades na nossa vida. Então, a gente precisa determinar um período para todas essas questões, né? Questão da família, do trabalho e pessoais. Eu penso que essa organização precisa sacrificar alguma coisa. Né? Você vai sacrificar, talvez hoje, o que a gente se dedica de forma não muito saudável a mídias eletrônicas, uma internet. Você pode estar determinando esse tempo aí para uma atividade física. A alimentação também, né? A alimentação eu faço isso, né? Preparo uma marmitinha em casa para poder comer uma comida saudável. Nas escolas, assim como nos hospitais, de certa forma, há o fornecimento de uma dieta bastante balanceada. Então eu acho que a gente precisa ter essa disciplina nos locais onde a gente está trabalhando também. Se não com o fornecimento ali do seu empregador, do vínculo empregatício, ou você trazendo de casa a sua própria dieta, né? Eu acho que é a disciplina, né? Você tem que organizar o seu tempo, mas não pode, de modo algum, sacrificar a sua saúde. Então precisa encontrar tempo. Se eu tivesse a solução, eu dava, tá? Não tenho assim uma regra, né? Eu acho que dentro do cotidiano de cada um de nós, a gente precisa encontrar, entendendo que a prioridade somos nós, a nossa saúde. Mas dá para fazer. Porque sem a saúde a gente não consegue continuar trabalhando também, né? Exatamente. Na minha rotina hoje, eu tento encaixar. Então, logo cedo, eu acordo cedo para levar o meu filho João à escola. Enquanto ele se troca, eu vou fazer uma pedaladinha dentro da minha casa mesmo. Então, faço meia hora lá de cardio em jejum. Né? Faço uma marmitinha para quando eu chegar na secretaria, deixo o filho na escola, chego na secretaria, já tô com a minha marmitinha. No horário do almoço, como eu falei, tem que abrir mão de alguma coisa. No meu horário de almoço eu tô na academia treinando, né? Porque é o horário que eu tenho à disposição. Então precisa, né, sacrificar alguma coisa, ter esse jogo de cintura, mas se dedicar para poder fazer assim.
Não pode, né? A gente não pode deixar para terceiros o que só a gente pode fazer por nós mesmos. Exato. E aí, pensando também, quando você falou do lado do empregador, o que você acredita que, de repente, as escolas, as secretarias, o próprio governo pode pensar numa forma de promover essa saúde do professor, a saúde do funcionário? Eu vejo, por exemplo, com ótimos olhos esse movimento que estamos tendo agora, inicial, um pontapé inicial, para falar sobre esse tema saúde do professor, porque a gente viu que o número de afastamentos é muito grande, e não só os professores que estão afastados, mas aqueles que estão segurando lá na sala de aula, né, a trancos e barrancos. Então, como que você vê esse investimento na saúde do professor? Bom, Ana, acho que para começar a valorização, né? A valorização dos nossos servidores, dos professores em geral. Na grande maioria das vezes, essas jornadas exaustivas, extensivas, elas buscam uma remuneração melhor, né? Para que ele possa dar mais qualidade de vida ou mais condições, mais conforto para sua própria família. Então, valorização, né? Estamos falando de remuneração mesmo, né? E do ponto de vista prático, eu creio que turmas menores, né, que o professor possa lidar com classes mais enxutas, né, com emprego de tecnologias a seu favor. Falamos da voz, talvez um sistema de comunicação, né, um microfone, um áudio para ajudar, né, todo o aparato tecnológico. Segurança, né, é outro paralelo que a gente faz com relação aos servidores da saúde e da educação. Hoje a gente sofre muito com a insegurança, com a violência. Então acho que os empregadores, as secretarias, né, as escolas de forma geral precisam trabalhar nesse sentido, oferecendo condições de trabalho melhores, valorização, remuneração, né, condições para uma autonomia pedagógica também, que o professor possa empreender ali as suas qualidades profissionais, técnicas e pessoais, né, ter mais autonomia para poder desempenhar dessa forma, segurança e condições de trabalho com turmas menores e recursos aí para ajudar na execução do trabalho. Então a gente vê que tanto os nossos empregadores como o próprio profissional, eles têm que se mover, né? Para que a gente consiga garantir essa longevidade com qualidade dentro da carreira docente. E você vê o papel da medicina aonde? Vamos lá, né? A medicina, a gente, no Brasil, principalmente, a gente acaba não fazendo o que é o principal, que é a prevenção, né, que a gente estava falando há pouco, sobre uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Então, quando a gente fala da medicina, é prevenção de doenças, né? Porque a medicina, quando avança na fase terapêutica, já de tratamento, a gente já está um passo atrás, né? Já tem um dano ao corpo, à mente. Então a gente precisa evitar ou antecipar essa situação, melhorando a qualidade de vida, né? E aí passa por toda essa engrenagem, né? Você tendo uma melhor valorização para você não ter jornadas exaustivas, né? Você tendo segurança para a parte emocional também ficar mais adequada. E prevenir doenças é aquilo que falou, alimentação e atividade ou exercício físico. E hobbies, né? A gente precisa ter essa condição de, no momento de lazer, né, e aí passa por toda essa cadeia, né, de uma melhor valorização, para você poder também se dedicar, ter disciplina, mas tem que fazer outras coisas além da questão profissional, poder estar junto da família, da igreja, junto à espiritualidade, que é muito importante. E não podemos esquecer, né, essa parte espiritual é tão ou mais importante, porque quem nos sustenta, na verdade, é Deus. E a gente precisa ter isso muito no coração, a gente precisa ter isso muito presente na nossa vida, a gente acaba se preocupando muito, valorização monetária, financeira, mas nós precisamos ter uma valorização espiritual também. Acho que isso daí estaria muito bem indicado na saúde do professor e do servidor de forma geral. Tá certo, doutor, eu acho que é isso mesmo, né? São várias áreas que a gente precisa ajustar para que a gente tenha uma saúde integral, que foi o que a gente começou conversando desde o começo. Doutor, eu queria agora que a gente finalizasse, eu queria que você mandasse uma mensagem para os professores que estão lá em casa, para os profissionais da educação, sobre a importância mesmo desse cuidado, né? Desse autocuidado, do procurar o cuidado também, ou procurar ajuda quando necessário, né? De ter
essa percepção de que as coisas às vezes não estão dando certo e como eles podem agir. Eu tenho convicção de que a educação deve ser o principal foco de todos os governos, né? A educação deveria ser prioridade no nosso país, né? Não só na nossa cidade, que o é, né? Eu sei que o governo faz um bom trabalho aí com o Thiago e agora com o Hugo, a gente tem se dedicado bastante e o trabalho está aparecendo, mas eu penso que de forma geral o país como um todo deveria dedicar muito, porque eu acredito fortemente que a educação é o que modifica, é o que torna um país melhor. E quando eu falo educação, não é o bom dia, o boa tarde, né? Educação é cultura, né? A gente ter a civilidade, educação, o respeito ao próximo. E a educação é isso, né? O professor é isso, é aquela pessoa que passa mais tempo com as nossas crianças, que dá parte do seu conhecimento, do seu saber às crianças, né? Que vão ser o futuro da nação. Então, eu não tenho dúvidas que a educação tem e deve ser a prioridade número 1 de qualquer governo, de qualquer país. E no caso dos nossos servidores e servidores geral, não se sintam só, né? Não dá para resolver tudo sozinho e na medida que forem identificando, né, situações que criem uma indisposição, que tragam, né, reconheça-se dificuldades, procure, né, no nosso caso as unidades de saúde, mas eu vou te dizer uma coisa, falamos um pouquinho antes, talvez seja um momento bom para a gente conversar, né, secretarias aí, conversar com o Hugo, né, um grande amigo, que a gente possa desenvolver uma rede, talvez um programa de saúde focado aos professores, né? E toda essa cadeia, né? De prevenção terapêutica e quem sabe até a questão do lazer, né? E quem sabe espiritualidade também, né? Por que não? Então, eu acredito que a gente possa bolar um programa, né, em que dê uma atenção diferenciada, porque merecem muito, né? É o grande celeiro de toda a nação, a educação, da formação das pessoas. Então eu acho que dá para montar uma parceria aí futura, para a gente fazer uma linha de cuidado com tratamento diferenciado, não é privilégio, mas embora mereçam, tá? Para que a gente tenha uma chegada, uma acolhida diferenciada aos professores na nossa rede, tanto de saúde mental, quanto a unidade de saúde da família, as especialidades. Acho que dá pra gente bolar alguma coisa nesse sentido aí para trazer um pouquinho de conforto. Eu acho que é importantíssimo, né, essa intersetoriedade entre as secretarias, visando um bem maior, que é cuidar dos nossos profissionais, porque essa educação que você fala que é tão importante, sem eles ela não existe. Não existe. Né? Então é fundamental a gente cuidar dos nossos profissionais. Doutor, muito obrigada pela sua presença, pela conversa que você teve aqui com todos os educadores que estão assistindo. Eu quero agradecer também ao secretário Hugo de Lalo, que proporcionou pra gente esse momento, né, de conversa sobre saúde com os nossos educadores, o prefeito Thiago Cervantes também pela realização desse evento que foi a Semana do Professor. Muito obrigada e até mais.